Bom dia, caros alunos e caras alunas. Espero que estejam todos bem. Dando continuidade ao nosso tema da relação jurídica concursal em nível processual, tratamos na aula passada da legitimidade ativa, aquelas pessoas que estão legitimadas a requerer a recuperação judicial e a requerer a falência. E aprendemos em apertada síntese, que aqueles que se submetem ao processo falimentar são os interessados, estão legitimados a propor a recuperação empresarial. Ok? Hoje, nós vamos enfrentar o tema da legitimidade passiva para o processo concursal. E, logo, esse assunto é enfocado logo no artigo 1º da Lei 11.101, de 2005. Então, lá estão identificadas as pessoas que podem ser sujeitos passivos, tanto da recuperação empresarial quanto da falência. A citada disposição diz: esta lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor. E, portanto, regra geral, os sujeitos passivos dos processos concursais, tanto da recuperação empresarial quanto da falência, são o empresário e a sociedade empresária. E nós já estudamos densificamos a definição, do que sejam o empresário e a sociedade empresária. Isso está prevista, existe previsão dessas definições no artigo 966 e no artigo 982 do Código Civil, que eu vou repetir aqui. Então, 966, o 966 do Código Civil diz: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços. Então, aquele empresário que exerce profissionalmente, habitualmente, atividade econômica, aquela que tem por fim a geração de lucro, organizada, ou seja, junta capital, trabalho, insumos, tecnologia, para a produção e a circulação de bens e serviços. E o 982 vai conceituar o que é sociedade empresária. A sociedade tem por objeto o exercício de atividade própria do empresário sujeito a registro, e simples as demais. Ou seja, a atividade empresarial, seja individual ou seja em sociedade, necessita do registro na junta comercial respectiva. É o que dita a lei. Então, olhando para esses dois dispositivos, eu trouxe para vocês a lição de Arnoldo Wout. Diz ele: na perspectiva econômica, o empresário aparece como um dos elementos do sistema econômico, que tem a função de ser intermediário entre os outros sujeitos desse sistema, isto é, daqueles que, de um lado, oferecem capital e trabalho, e de outro, buscam bens e serviços, sendo nesse sentido que se diz que o empresário é um criador de riquezas. Então, gente, só reforça o espírito da lei quanto ao princípio da preservação da empresa, ao princípio da função social da empresa, necessária para a movimentação econômica, para a circulação de riqueza, em prol do interesse social, porque ela é geradora de empregos, ela é arrecadadora de tributos, então ela facilita essa movimentação econômica local. Modesto Carvalhosa esclarece:
O Código Civil de 2002, em seu artigo 982, ao conceituar a sociedade empresária como aquela que tem atividade própria de empresário sujeito a registro, o qual vem definido no artigo 966, abandona a teoria dos atos de comércio e das consagradas expressões sociedades comerciais e sociedades civis, adotando as expressões sociedades empresárias e sociedades não empresárias, sendo estas últimas denominadas sociedades simples. Então, no regime anterior, nós chamávamos, o que prevalecia era a teoria dos atos do comércio, da mercancia, e adotávamos os nomes, as expressões, sociedades comerciais e sociedades civis. Atualmente, nós devemos, tecnicamente, nos expressarmos através dos termos sociedades empresárias e sociedades não empresárias, Então, as sociedades empresárias que são as que submetem ao regime da Lei 11.101 de 2005. Ok, gente? Então, em princípio, nós sabemos quem são os sujeitos passivos, do processo concursal. E agora vamos entender e verificar, observar os devedores excluídos do processo concursal, aqueles que não se submetem ao regime falimentar, nem ao regime de recuperação judicial. Então, isso também já vem logo no início do diploma legal, da Lei 11.101 de 2005. Esta lei não se aplica a empresa pública e sociedade de economia mista, instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de saúde, de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Vamos ver de per si a empresa pública e sociedade de economia mista. Por quê? Elas têm um envolvimento do Estado. A primeira, embora tenha a natureza de pessoa jurídica de direito privado, é administrada exclusivamente pelo poder público, porque o Estado é titular dessa empresa, é proprietário dessa empresa. E a segunda é porque ele tem participação majoritária nas ações da sociedade. E mais da metade das ações com direito a voto. Então, ele que determina o rumo da atividade empresarial na sociedade de economia mista. Então, elas estão excluídas dos processos concursais por conta disso, por terem interesse e serem de propriedade do poder público, tanto da União quanto dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O outro ente, a outra entidade que estão excluídas, as entidades que estão excluídas dos processos concursais são as instituições financeiras públicas e privadas. Elas têm regime próprio, regidas pela Lei 6.024 de 74. Essas instituições, elas se submetem à liquidação, através do Banco Central. E nós já vivenciamos, quem é mais velho já vivenciou várias liquidações de bancos, por exemplo. A partir da década de 80, 90, vários bancos foram liquidados pelo Banco Central. As cooperativas de crédito também, porque são regidas por lei especial e a lei dita que elas não se submetem aos processos concursais comuns. As cooperativas de crédito são regidas pela Lei 5.764 de 71. Os consórcios, regidos pela Lei 11.795 de 2008. As entidades de previdência complementar, atividade regulamentada pela Lei Complementar 109 de 2001. Sociedade operadora de plano de assistência à saúde, regida pela Lei 9.656 de 98. A sociedade seguradora, regida pela Lei 10.190 de 2001 e pelo Decreto 73 de 96. A sociedade de capitalização, regida pelo Decreto-Lei 61 de 67. E eu trouxe exemplos de entidades legalmente equiparadas às anteriores, que não se submetem aos processos concursais. As empresas de leasing e as usinas de açúcar. Tudo com regulamentação própria. Então, o legislador excluiu essas empresas
essas entidades do processo concursal, geralmente em face do objetivo perseguido por elas, tá? Que envolve, inclusive, por exemplo, plano de assistência à saúde, envolve serviço essencial. Algumas observações gostaria de fazer nesta oportunidade. As empresas do tipo sociedades anônimas, né, que as SAs são regidas pelo Código Civil e pela Lei 6.404, 74, e, portanto, elas são mercantis, né, são empresariais, estando sujeitas aos procedimentos concursais da lei. O empresário rural também merece registro aqui. Se ele tiver inscrição da sua atividade na junta comercial, ele pode requerer a recuperação judicial e também estará sujeito à falência, tá? Mas se ele não estiver, ele não se submete aos processos, se não tiver registro na junta comercial respectiva, ele não se submete aos regimes concursais, tá? É uma situação em que ocorreu uma dualidade, né, de regimes ao empresário rural. Ok, gente? Essas são as lições a respeito da legitimidade passiva. Eu vou encerrar esse vídeo e vou prosseguir com o próximo, para que ele não fique muito pesado para enviar para vocês, ok? Então, até mais tarde. Esse é o primeiro vídeo.